Pessoal, nós vamos falar hoje sobre imunização, falar um pouco sobre o Programa Nacional de Imunização, a rede de frio, falar também, aí dar uma introdução, sobre saúde da criança, tá? Vocês terão uma disciplina só voltada, para a saúde da criança, desde lá do atendimento ao RN na sala de parto, tá? Então, o que é imunizar alguém, Imunizar alguém é tornar essa pessoa protegida contra uma determinada doença, E como que essa imunização pode ocorrer? Através do aleitamento materno, por meio da administração de imunobiológicos, as vacinas, e por meio de soros, tá? Soros contra picadas de aranha, soros contra picadas de cobras, tá ok? E aí nós temos dois tipos de imunização. A ativa, que é quando o indivíduo ele é estimulado a desenvolver uma defesa imunológica contra futuras exposições da doença. Nesse caso, é a ativa artificial, que é por meio de vacinas. Eu vou já explicar para vocês. Nós temos a imunização ativa natural, que é aquela quando o indivíduo, por exemplo, ele fica doente, catapora, varicela, tá? E aí, ele foi infectado, o organismo dele vai produzir anticorpos, Ele vai ficar bom da varicela, mas nós temos o que nós chamamos de memória imunológica, Nós já temos ali anticorpos formados, para impedir futuras infecções futuras contaminações, pelo mesmo vírus da varicela. E é o que nós chamamos de imunização, Por isso que dizem, eu tive catapora uma vez, então não vou pegar mais. Por quê? Porque ele já está imunizado, tá? Na artificial, o indivíduo ele não fica doente, tá? Ele não chega a adoecer. Ele recebe uma vacina. Nessa vacina, nesse imunobiológico, nós temos partículas, que estão atenuadas, ou que estão inativadas, mas que o nosso organismo, ele entende que é um antígeno, que é um corpo estranho e que ele precisa produzir ali anticorpos, para combater essa partícula, para combater esse antígeno. Então, a vacina, ela vai provocar uma resposta do nosso organismo, para o nosso organismo produzir anticorpos sem que nós venhamos a adoecer, tá? E aí nós nos tornamos imunizados. Na imunização passiva, nós também temos a natural, que é por meio da amamentação, e a artificial, que é por meio da administração de soros, O soro ele é administrado de acordo, por exemplo, se for uma cobra, vai ser um soro específico para aquele determinado tipo de cobra. Se for uma aranha, da mesma forma, tá? Aí a gente tem vacina combinada. Que são vacinas combinadas, Vacinas combinadas são aquelas que vêm 2 ou 3 tipos, de agentes e eles são administrados na mesma preparação. Esse nome aqui, gente, não é DPT, é DTP, tá? Que é contra difteria, tétano e coqueluche, tá bom? Então, as vacinas combinadas são múltiplos antígenos, para prevenir doenças diferentes, Aqui nós temos antígenos da difteria, do tétano e da Bordetella pertussis, que causa a coqueluche, E eles vão prevenir contra esses 3 tipos de doenças. Na vacina associada, aquela que nós misturamos ali no momento da aplicação,
Um exemplo, a DTP mais meningite. Essa meningite é a IB, né? Que é a Haemophilus influenza tipo B, tá? Na vacinação simultânea, aquela que a gente leva o bebezinho, por exemplo, com uns 2 meses. E aí a gente tem que fazer o quê? Tem que fazer 2 administrações, né, no vasto lateral direito e 2 administrações no vasto lateral esquerdo. Né? São 2 ou mais vacinas que são administradas em diferentes vias no mesmo atendimento. Tá ok? Aí, antes de começar, eu quero dar um macetezinho para vocês anotarem, tá? As vacinas atenuadas. Quais são as vacinas atenuadas? Né? Quando eu digo atenuadas, são as vacinas que elas têm o componente, né? Que ele tá ali vivo, mas ele não é patogênico, né? Ele não tem capacidade de produzir a doença, tá bom? Então, as vacinas mais comuns que são atenuadas: a BCG, vacina contra a rubéola, contra sarampo, contra cachumba, tá? Varicela, poliomielite oral, a VOP, e febre amarela. Inativado, tá? A DTP, que é contra difteria, tétano e coqueluche. ADT, difteria e tétano, né? A influenza, hepatite B e hepatite A, meningocócica C, pneumocócica, a pentavalente, a polio injetável, que é a VIP, tá? E a vacina contra o HPV. Essas são, assim, as principais, tá bom? E aí, as contraindicações para vacinar, né? Vocês vão perceber que na maioria dos slides tem para não vacinar se estiver com febre, né? Mas a gente tem que ter um cuidado também com relação às vacinas atenuadas. Lembra que eu falei para vocês que nas vacinas atenuadas a gente tem o vírus, né? Ou que tá ali, a partícula, né? Que tá ali é atenuada, tá um pouco viva, vamos dizer assim, né? Em pessoas normais, com uma saúde, né? O sistema imunológico ali respondendo bem, elas não causam nenhuma doença, não causam nenhum efeito adverso. Mas em pessoas imunodeprimidas e em gravidez e em gestantes, pode ser que essas vacinas atenuadas cause um efeito adverso. E também a gente tem que estar sempre perguntando para o nosso paciente se ele tem alergia a algum componente da vacina. Tem vacinas que nós temos aí lactose, tem vacinas que nós temos componentes aí da proteína do ovo, tá? E a gente tem que estar sempre perguntando se o paciente é alérgico ou não, tá bom? Vamos lá. A BCG, que é conhecida como bacilo de Calmette-Guerin, tá? Eu vou deixar um manualzinho para vocês, gente, ele é de 2017. Algumas informações já foram atualizadas agora em 2019, 2020, tá? Mas a maioria das coisas que tem lá continua valendo. As informações que eu vou dar para vocês nessa aula, elas estão atualizadas, tá bom? Então, a BCG, ela é administrada ali ao nascer, né? De preferência ali nas primeiras 24 horas após o nascimento da criança, tá bom? Ela é realizada por via intradérmica. Foi preconizado pelo Ministério, né? Na verdade, pela Organização Mundial da Saúde, a OMS,
que a BCG ela seja administrada, né, por via intradérmica, mas na inserção inferior do deltóide direito, tá? Quem tem a marca pode olhar no deltóide direito que vai estar lá, tá bom? É uma vacina frequentemente administrada para a prevenção de tuberculose, obtida através da preparação do Mycobacterium bovis, tá? Ela vai proteger contra formas graves da tuberculose, tá? Não contra a tuberculose pulmonar em si, mas a formas graves, por exemplo, tuberculose meningia, tá? Nas meninges. Antes, o que acontece? Antes, se o indivíduo não tinha a marca, né, o sinal da vacina, era recomendado que ele fizesse a revacinação. Hoje, não precisa, tá? Desde 2019, fevereiro de 2019, você não faz a revacinação. Mas, professora, como que eu vou saber se ele tomou? Então, para não revacinar, você tem que olhar o quê? O registro no cartão de vacina dessa criança. Tá lá que ela fez BCG ao nascer, mas ela não tem o sinal, né, da cicatriz. Se ela não tem a cicatriz, isso não é mais indicativo para você revacinar. Se está registrado, ela já tomou, tá? Ela está, já foi, cumpriu ali o papel, né, de imunização. Ela já foi vacinada, então a gente já entende que ela está imunizada, tá? Aí, para comprovar também, né, claro, né, cicatriz vacinal, nos casos que houver, e em alguns casos não tem a cicatriz, mas se você palpar na inserção inferior do deltoide, ele tem um nódulozinho, tá bom? Então, são 3 formas que você pode comprovar se a pessoa foi vacinada, tá? Com a BCG. Registro no cartão de vacina, se ela não tiver nem a cicatriz, nem a palpação, né, do nódulo, não for possível identificar o nódulo através da palpação, cicatriz vacinal e nódulo palpável. São 3 formas que você tem para comprovar que aquele indivíduo foi vacinado, tá? Com a BCG ao nascer. Bom, e aí, eu já falei que é por via intradérmica. O volume, professora, 0,1 ml. Bem pouquinho, né? Pois é, 0,1 ml. Tá? Aí nós temos a evolução da reação vacinal. Todo mundo sabe que quando você faz a administração em via intradérmica, né, forma imediatamente ali uma pápula, né? E aí, 3 a 4 semanas depois, vai surgir um nódulo. 4 a 5 semanas após a vacinação, vai formar uma pústula, né? Que é aquela feridazinha com pus. Em seguida, essa pústula ela vai ulcerar, vai se tornar assim uma ferida aberta. E de 6 a 12 semanas tem uma crosta, né? Que é a ferida com casca, né? Que é o processo ali de cicatrização. De acordo com a literatura, em até no máximo 10 semanas, né, ocorre aí a formação de uma pequena cicatriz no local da vacinação, tá? Então, a contraindicação para RN com peso inferior a 2.000 gramas, né, 2 quilos. E RNs também com presença de afecções dermatológicas. Essa daqui é a evolução vacinal, né? Tem a pápula, a pústula, o nódulo, a pústula, né? Aí ela começa a ulcerar, aí forma a crosta e
de 10 a 12 semanas, já é possível observar a cicatriz. Antes de passar para a hepatite B, eu quero falar para vocês sobre... eu quero falar com vocês sobre crianças que são contatos, né, de pessoas que são portadoras de hanseníase. Crianças que moram com o pai, a mãe, um avô, um tio, um irmão, que foram diagnosticados, né, com hanseníase. Essa criança, menor de 1 ano, não foi vacinado com a BCG. Essa criança recebe uma dose, tá? Menor de 1 ano, não recebeu BCG ao nascer, é contato de portador de hanseníase, recebe uma dose. Vacinado com a cicatriz, não faz nenhuma dose. Vacinado sem a cicatriz, lembre-se que nós estamos falando de crianças menores de 1 ano. Essa criança, por exemplo, tem 4 meses. Foi vacinada, mas não tem a cicatriz. Eu ainda não posso fazer outra dose nela, mesmo ela sendo contato, né, de pacientes com hanseníase. Por quê? Porque eu preciso respeitar o intervalo entre as doses, né? O intervalo de uma dose de BCG para outra, né? Se for necessário a administração de outra dose, são de 6 meses, tá bom? Criança tem 4 meses, eu não faço. Criança tem 6 meses e 1 dia sem cicatriz, é contato de paciente com hanseníase, eu faço outra dose de BCG, tá ok? Lembre-se que BCG é uma dose única ao nascer. Esse caso aqui são casos para crianças que moram com pessoas que têm hanseníase, tá? Criança maior ou igual a 1 ano, sem cicatriz, foi vacinada, mas não tem cicatriz, toma uma dose. Criança maior ou igual a 1 ano, foi vacinada com uma dose de BCG, 6 meses depois da administração da primeira dose, eu administro outra dose, tá? Crianças que foram vacinadas maiores de 1 ano, né? Maior ou igual a 1 ano, contato de paciente com hanseníase, já vacinada com 2 doses, não faz nenhuma dose, tá bom? Essa é só uma particularidade que eu queria trazer para vocês, porque nós atendemos muitos comunicantes, tá? Muitos contatos de portadores de hanseníase, e a gente precisa saber como assistir um paciente, né, principalmente uma criança, nos casos que ele é comunicante de hanseníase, né? Paciente que tem hanseníase. Agora a gente vai falar um pouco sobre a hepatite B, né? A hepatite B, ela também é dada uma dose logo ali ao nascer, de preferência nas primeiras 12 horas, tá? Aqui a gente diz nas primeiras 12 a 24 horas após o nascimento, para prevenir, tá, a hepatite crônica, tá? Essa hepatite B, ela é monovalente, é só ela, tá bom? Aí a criança faz a primeira dose ao nascer com a vacina da hepatite B monovalente, tá bom? E as outras 3 doses, as doses de 2, 4 e 6 meses, é realizada já com a pentavalente, tá? Que são 5 doenças que a pentavalente previne, tá? Vacinas administradas ao nascer, BCG e hepatite B monovalente, tá? Até 19 anos, 0,5 ml por via intramuscular. Maior ou igual a 20 anos, 1 ml por via intramuscular, tá ok?
se não for administrado logo ao nascer, deve ser tomada logo na primeira visita ao posto de saúde. Preferencialmente, é recomendado que ela seja administrada, né, nas primeiras 12 a 24 horas de vida, mas ela pode ser administrada também até 30 dias, né? RN ali, com 30 dias, pode ser vacinado. Não devem ser administrados em pessoas que apresentam anafilaxia com qualquer componente da vacina ou tenha tomado anteriormente e teve reações alérgicas, tá? Aí, o esquema da hepatite B. Ela é 4 doses. A primeira dose, ao nascer, monovalente, ela sozinha. As outras doses, elas já estão sendo realizadas com a pentavalente, tá? Mas pode ser administrado também só a hepatite B. Na estratégia de saúde da família, a gente ainda recebe muito só hepatite B, tá bom? E aí, lembrando só, 4 doses ao nascer, primeira ao nascer, a segunda dose com os 2 meses, criança quando tiver 2 meses, quando ela completar 2 meses, foi no posto, faz hepatite B. Pode ser tanto a monovalente quanto a pentavalente com 2 meses, tá bom? 4 meses, faz de novo, criança com 4 meses e crianças com 6 meses. Tomam a quarta dose. Vocês estão percebendo no intervalo entre as doses de 60 dias, né? Recomenda-se para administração de imunobiológicos, no mínimo, um intervalo de 30 dias, tá? A gente sempre aconselha as mães a não deixarem atrasar, né, o calendário vacinal da criança. Porque é muito importante que a gente respeite esse intervalo entre as doses de 60 dias, tá? Visto que é uma criança, visto que nós temos partículas, né, que numa pessoa, tudo bem que é inativado, mas a gente precisa respeitar o intervalo das doses para que esse imunobiológico ele tenha o efeito esperado, né, e não um efeito adverso, tá? Antes de qualquer administração de vacinas, prestar atenção sempre se a criança está com febre. Se ela tiver, nesses casos é recomendado que a gente adie a vacinação para quando ela esteja ali sem febre, tá? Quando ela estiver sem febre, tá? E orientar a mãe a fazer compressas, né, de água fria para aliviar ali a dor na região local, né, na região que foi administrado a vacina, tá bom? 0,5 ml por via intramuscular. A primeira dose exclusivamente hepatite B monovalente. As outras 3 doses podem ser tanto hepatite B monovalente, como pode ser a pentavalente, que também tem hepatite B, tá? Ó, a pentavalente, tá? A pentavalente. Primeiro, eu quero que vocês entendam uma coisa. Nós temos 2 tipos de pentavalente, tá? Nós temos a pentavalente, que é distribuída no SUS, e a pentavalente, que é comercializada na rede privada. A pentavalente, que é comercializada na rede privada, ela previne contra essas doenças que estão no slide de vocês: difteria, tétano, coqueluche, meningite e poliomielite. Professora, mas e a hepatite B? Tá. Na rede privada, nós temos a pentavalente, que é contra essas doenças, e a hexavalente. E lá nós temos todas essas doenças, essas 5, mais a hepatite B, tá? Isso na rede privada. No SUS,
nós temos a pentavalente e vocês vão me cortar este poliomielite que tem aí e no lugar dele é hepatite B, tá? A pentavalente no SUS é contra difteria, tétano, coqueluche, meningite, que é a IB, né? A Haemophilus influenza tipo B, mais hepatite B, tá? Essa é a que nós temos disponível nas unidades básicas de saúde, tá? A penta que nós estamos vendo no slide, que fique bem claro, é a pentavalente da rede privada, tá? A pentavalente distribuída no SUS, a quinta doença não é poliomielite, é hepatite B, tá? São distribuídas em 3 doses, mais doses de reforço, tá bom? Aí nós temos a primeira dose com 2 meses, a segunda com 4 meses e a terceira aos 6 meses de idade da criança, tá? São 2 doses de reforço. O primeiro reforço com 15 meses e o segundo reforço ali até 4 anos, 11 meses e 29 dias, né? Antes da criança completar 5 anos de idade. Professora, mas ainda é com a penta? Não. O reforço é realizado com a DTP. O reforço já é só com difteria, contra, né? Difteria, tétano e coqueluche, tá bom? Mas a gente sempre fala assim, são 3 doses, mais 2 doses de reforço, tá bom? Cuidados antes. Sempre observar, né, casos de febre, de alergias anteriores, né, a doses anteriores, criança tomou a vacina com 2 meses e aí a mãe relatou que ela teve alergia, né, que levou até na UPA porque a criança já estava ali com dificuldade para respirar. E tudo isso foi atribuído à dose da pentavalente, tá? Gente, é uma das vacinas que mais dói na criança. Então, sempre orientem a mãe a fazer compressa, tá? Com água fria no lado que foi administrado, tá bom? 0,5 ml, administrado por via intramuscular, tá? Sempre no vasto lateral, tá ok? Aqui a gente tem um calendário. Ele é de 2012. Eu vou colocar na sala de aula o PDF do calendário 2020 atualizado, tá? Tanto para criança, adolescente, adultos e idosos, tá ok? E a VIP e a VOP, né? A VIP é vacina injetável, né? Contra a poliomielite ou intramuscular contra a poliomielite e VOP é a vacina oral contra a poliomielite, né? Poliomielite, vocês já viram em microbiologia, né? Que causava, né? A paralisia infantil. Atualmente, ela é considerada uma doença erradicada, tá? No Brasil. Então, nós temos 3 doses, mais, né, 2 doses de reforço, tá? As 3 primeiras doses são realizadas com a VIP, tá? 2 meses, 4 meses e 6 meses de idade da criança, vacina injetável contra poliomielite, tá? As doses de reforço já são realizadas com a vacina oral, a famosa gotinha, tá? Que é realizada com 15 meses e 4 anos, tá? Previne, né, contra a paralisia infantil. Então, a dose da injetável, né, que é por via intramuscular, é 0,5 ml. E a dose da vacina oral são 2 gotinhas, tá? 2 gotinhas aos 15 meses, 2 gotinhas
aos 4 anos. E sempre quando tiver campanha, a mãe pode levar e pode dar vacina oral, né? Contra a poliomielite, as 2 gotinhas quando for campanha, tá? E aí a gente tem a pneumocócica, né? 10 valente, que são 2 doses, mais uma dose de reforço, tá? Previne aí contra doenças como pneumonias, meningites, né? Otites, que é no ouvido. Então, eu tenho a primeira dose, né, aos 2 meses de idade da criança e a segunda dose aos 4 meses. O reforço aos 12 meses, por via intramuscular, 0,5 ml. A rotavírus, né, é uma vacina que ela é oral, tá? São 2 doses por via oral, aos 2 meses e aos 4 meses. Previne contra casos de diarreias, né, provocada aí por diversos vírus, né? São as chamadas rotaviroses. Então, a vacina contra rotavírus, né, ela vai proteger a criança contra essas doenças diarreicas, né, causadas aí por vírus, tá? Ela vem numa seringa de 1,5 ml e você precisa ter cuidado para não desperdiçar o líquido, né? Porque a criança ela tem que fazer a ingestão desse 1,5 ml, tá? Ela já vem prontinha numa seringa e você administra na própria seringa, tá? A meningocócica, aqui a via de administração está errada, tá? A via de administração da meningocócica C é via intramuscular, tá bom? São 2 doses, tá? E o reforço. A primeira dose aos 3 meses e a segunda dose aos 5 meses. De acordo com a pediatra do meu filho, é a única vacina que é igual tanto na rede pública quanto na rede privada, tá? Porque, por exemplo, a pneumocócica que eu falei para vocês, 10 valente, né? Ela previne aí contra esses 10 tipos, né? Ou subtipos de bactérias que causam pneumonias, que causam meningites, que causam otite. Na rede privada, a gente tem 12, se eu não me engano, parece que até 20, 23, se eu não estou enganada, tá bom? E a meningocócica C não. É a única que é igual, tá? Tanto na rede pública quanto na rede privada. São 2 doses, uma aos 3 meses, outra aos 5 meses e uma dose de reforço aos 12 meses. Lembrando, via intramuscular, 0,5 ml, tá? A febre amarela, nós tivemos uma mudança, né, agora aí de 2019 para 2020. E a febre amarela, ela continua sendo dose única aos 9 meses, mas antes o reforço era a cada 10 anos, né? E hoje não. A criança, ela faz a dose única aos 9 meses. E o primeiro reforço, ela faz ali aos 4 anos de idade, tá? É por via subcutânea, tá? De preferência ali na região, né, do deltoide, no tecido subcutâneo ali próximo ao deltoide, tá? 0,5 ml. A tríplice viral previne contra doenças como sarampo, cachumba e rubéola. É uma dose única aos 12 meses, também é por via subcutânea, tá? 0,5 ml. E aos 15 meses, a gente administra a tetraviral. Não tem no material de vocês, tá? Mas a tetraviral é sarampo, cachumba, rubéola e
varicela, tá? Por isso que é tetra, porque são 4 doenças, tá? E aí a primeira, né? Aos 12 meses eu faço a tríplice viral no meu paciente. Quando ele vem com 15 meses, eu já faço a tetraviral, tá? Também é 0,5 ml por via subcutânea, tá bom? A varicela pode ser administrada também, né, sozinha. Geralmente tem na rede privada. Dose única da varicela aos 4 anos. Previne contra a catapora. Via subcutânea, 0,5 ml. Nós temos também a vacina contra a hepatite A, que é administrada por via intramuscular, 0,5 ml aos 15 meses de idade. E aí você deve estar se perguntando, mas professora, eu vou ter que aprender tudo isso? Meus amores, a prática, ela nos ajuda, né, a aprender. No início vocês vão levar uma colinha bem bonitinha, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fui trabalhar numa unidade básica de saúde, recém-formada mesmo, recém-formada. Eu lembro que eles tinham acabado de me contratar, eu só tinha uma declaraçãozinha do Corém, né? Com o meu número, dizendo que o Corém ia emitir a minha carteira com 15 dias. Eu levei uma colinha, sim, levei. Eu peguei o calendário, né, da época, isso em 2012. Eu peguei o calendário da época e colei na minha agenda muito bonitinha e, claro, né, nas folhas seguintes estava tudo bem detalhadinho, que era para eu não me perder. Mas aí, com uns 3, 4 meses, eu já nem olhava mais para esse caderno e vai ser a mesma coisa com vocês. Então, a gente precisa estar sempre atento, né, com, eu costumo dizer, né, os certos, né, porque os certos, eles nos acompanham o tempo todo, né, a vacina certa, a dose certa, a via certa, né, o paciente certo, tudo isso a gente precisa estar atento, né. E a gente tem também, infelizmente, as vacinas, elas não apresentam só efeitos desejáveis. Nós temos os efeitos adversos, né? Que são os efeitos indesejáveis, que podem ser causados por alguns componentes das vacinas. Por exemplo, o meu filho, ele era alérgico, né, à lactose e à proteína do ovo. Então, as vacinas que continham tanto lactose quanto proteína do ovo, ele teve que tomar na rede privada, porque lá eles tinham vacinas especiais, né? Porque até eu conseguir ir para o CRIE, né, que é onde tem as vacinas especiais, ia demandar muito tempo. Então eu resolvi dar na rede privada, justamente para que ele não viesse tomar na rede pública e tivesse um efeito não desejado, né? Alguns eventos adversos menos graves são esperados, né? Como febre. Lembrem-se que o nosso corpo ele está o quê? Produzindo anticorpos, ele está trabalhando, então lógico que ele vai, né, liberar ali um pouco de calor, né? E uma reação local, né? Pode causar, né, dores, né? Foi rompida continuidade de pele, tecido subcutâneo, né? Tecido muscular, até um leve endurecimentozinho do local, mas que isso passa, né, com os dias. Todo evento que advém de alguma falha em procedimento ou preparo de administração de um imunobiológico é considerado como evento adverso, né? Tipo a dose errada, a via errada, o local errado, a idade errada desse paciente, né? Vacina errada e, claro, né, o paciente errado. Por isso que a gente tem que estar sempre, né, com os certos na mente. Dose certa, via certa, né? Local certo, idade correta, principalmente na hora do aprazamento, né? Vacina correta e o paciente correto.
O aprazamento, ele é realizado na caderneta da criança, né? Que a gente tem lá o local do calendário, né, vacinal, para a gente colocando o aprazamento. Por exemplo, criança tomou ao nascer dose única de BCG e a hepatite B, a primeira dose ao nascer, né? Aí lá tem um localzinho 2 meses. Onde tiver 2 meses e tiver o nome hepatite B, eu vou colocar, por exemplo, ela nasceu hoje, dia 26/4. Dia 26/6, ela vai ter 2 meses. Então, eu vou aprazar lá hepatite B, segunda dose, criança com 2 meses, para 26/6/2020. Tá? Nós vamos fazer alguns exercícios. E agora nós vamos falar, né, sobre as salas de vacina. A sala de vacina é onde lá na unidade básica de saúde, vou dar o exemplo da unidade básica, nós armazenamos, né, e administramos os imunobiológicos, as vacinas. Precisa ser uma sala exclusiva, tá? Para as vacinas, tanto para o armazenamento como para a administração. Eu, enquanto enfermeira, não posso, por exemplo, realizar nesta sala consultas de enfermagem, tá bom? Eu só posso vacinar lá. O que precisa ter, né? De acordo com o Programa Nacional de Imunização, o que precisa ter para que na minha unidade eu tenha uma sala de vacina. Paredes e pisos que sejam laváveis. Uma pia, de preferência, tanto para a lavagem das mãos, né, do profissional, e que também tenha ali uma bancada para preparo, né, de imunobiológicos. Interruptor exclusivo para cada equipamento elétrico. Meus amores, eu não posso colocar um T no interruptor do refrigerador, tá? E colocar o meu celular para carregar. Aquele interruptor é apenas para o refrigerador, tá bom? O local tem que ser arejado, precisa ser iluminado, tá? Evitando ali a incidência da luz solar, né? Visto que os imunobiológicos, eles são fotossensíveis, né? Eles são sensíveis à luz, tá? Se possível, né, que essa sala de vacina tenha uma entrada e saída que seja independente, tá? Rede de frio e não de frios, como muitos profissionais falam por aí, tá? Rede de frio também é denominada de cadeia de frio. Por meio dessa rede que ocorre o processo de armazenamento, conservação, manipulação, distribuição e o transporte dos imunobiológicos, tá? O objetivo final é garantir a manutenção da qualidade desses imunobiológicos, tá? Sobre o armazenamento, como ocorre, né, na unidade básica de saúde, lá na sala de vacina. Nós temos uma RDC, que é de 2017, que ficou ali proibida a utilização de refrigeradores domésticos. Mas nós ainda usamos muito, né? A famosa geladeira que nós temos nas nossas casas. Nós ainda usamos muito. E para esses refrigeradores domésticos, existem ainda algumas recomendações, até que seja possível realizar a troca de todos eles, tá? O refrigerador doméstico, ele precisa ter, no mínimo, a capacidade ali de 280 litros. Não pode ficar exposto aos raios solares, né? E longe de qualquer fonte de calor. Como eu falei para vocês, fotossensíveis, sensíveis ali à luz, né? Nesse caso do sol. Termoláveis,
né? Sensíveis ali ao calor, tá? Ou seja, eles não podem ficar perto de estufas, de autoclaves, não podem ficar expostos à iluminação, aos raios solares, tá ok? Porque se isso vier a acontecer, eles vão perder ali as suas características imunogênicas, tá? Este deve estar a cerca de 20 centímetros distante da parede. O refrigerador deve ser usado única e exclusivamente para vacinas. Não me coloque em bolinho de pote, chocolate, água para beber, né, água para consumo, garrafinhas de suco, Coca-Cola no refrigerador para armazenamento dos imunobiológicos. Por favor. Manter sempre a porta do refrigerador fechada. Essas orientações aqui, lembrando, são para refrigeradores do tipo doméstico, geladeiras, tá? Colocar na parte inferior, aquela parte que vem aquela bacia que a gente sempre coloca verduras, né? Você retira e coloca no local 12 garrafas de água, tá? Com corante ou sem. Eu sempre colocava mesmo só água e botava lá nas garrafas. Não é para consumo, tá? É para ajudar ali na manutenção da temperatura, tá? As vacinas, elas não podem ser colocadas na porta desses refrigeradores domésticos. Elas devem ser arrumadas, mantendo uma distância entre elas de aproximadamente 2 centímetros e também com uma distância da parede do refrigerador, tá? Assim, contribui para a circulação do ar frio entre os imunobiológicos. Os frascos e ampolas de vacinas, de preferência, devem ser colocados em bandejas perfuradas, né, sobre as prateleiras da geladeira. Quando eles não disponibilizam, né, nas unidades básicas de saúde, aquelas vasilhazinhas perfuradas, eu sempre dou uma perfuradinha nas caixinhas que vem os imunobiológicos e guardo eles nas próprias caixas. As vacinas devem ser distribuídas de acordo com a data de validade. Eu coloco aquelas que estão mais próximas de vencer na frente, tá? Porque aí facilita para que eu use elas primeiro e eu não tenha perca de vacinas, tá bom? O termômetro de máxima e de mínima deve ser colocado em pé na prateleira central. E a temperatura deve ser verificada 2 vezes ao dia, no início e no fim do expediente. Lembrando que a temperatura adequada fica ali entre 2 graus Celsius, né, a 8 graus Celsius, tá? Aí aqui a gente tem, ó, esse aqui é a organização interna de uma geladeira, tá? Ou seja, um refrigerador doméstico. Em cima eu coloco, né, as bobinas. Aí, ó, as vacinas. Geralmente eu sempre faço assim. Na primeira prateleira eu não coloco nada, nem nas portas. Na segunda prateleira eu coloco as vacinas virais, né? Tríplice viral, tetra, febre amarela, a vacina inativada contra poliomielite, a vacina oral, varicela, hepatite A, hepatite B, vacina contra papilomavírus humano, a de influenza e a de raiva, né? As vacinas virais eu coloco ali na segunda prateleira. Na terceira, eu coloco as bacterianas, né? Todas as vacinas bacterianas, BCG, ADT,
a pneumocócica, a meningocócica, né? E todos os diluentes de vacinas eu coloco lá. E as garrafas embaixo, tá? Com água e corante. Isso quando eles dão o corante, tá? Lembrando que não pode colocar nada na porta, fazer o degelo, né? Sempre a cada 15 dias, ou então quando o gelo, a camada de gelo for superior a meio centímetro, tá? Lembrando que a temperatura tem que ficar entre 2 graus Celsius e 8 graus Celsius, tá ok? Os imunobiológicos, enquanto produtos termoláveis, né, tem a ver com temperatura. Fotossensíveis tem a ver com luz, tá? Necessitam de armazenamento adequado para que suas características imunogênicas sejam mantidas, ok? E agora a gente vai falar sobre crescimento e desenvolvimento da criança, né? Para vocês, qual a diferença? E eu vou aguardar vocês responderem no mural, tá? Sobre a diferença entre crescimento e desenvolvimento. Eu vou esperar vocês me responderem lá no mural, tá? De qualquer forma, eu sempre trago a resposta, né? Enfim, mas eu quero que vocês falem um pouco sobre o que vocês entendem por crescimento e desenvolvimento, tá? De modo geral, crescimento é o aumento do tamanho, né, corporal. Portanto, ele vai cessando ali com o aumento da idade. E o desenvolvimento são as transformações complexas, contínuas, dinâmicas e progressivas, né? Maturidade, aprendizagem, os aspectos psicológicos e sociais dessa criança, né? E aí eu sempre falo sobre desenvolvimento físico, cognitivo e psicossocial, tá? Quando vocês forem falar no mural, abordem desenvolvimento físico, cognitivo e psicossocial, a diferença entre eles e como eles são importantes para o desenvolvimento da criança, tá? E nós temos o que nós chamamos de puericultura, principalmente nas unidades básicas de saúde. Puericultura nada mais é do que uma consulta, né, para avaliar o crescimento e o desenvolvimento da criança. É onde nós fazemos, por exemplo, realizamos a mensuração ali das medidas antropométricas, tá? Verifica peso, altura, tá? O acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, né? Preconiza-se que a criança seja avaliada logo na primeira semana de vida, tá? E seja acompanhada na atenção básica por meio da unidade básica de saúde, né? E pelas equipes da estratégia de saúde da família no primeiro mês, no segundo mês, quarto mês, 6 meses, 9 meses, 12 meses. Então, no primeiro ano de vida, ela vai visitar a unidade básica de saúde para fazer o acompanhamento da puericultura no mínimo 6 vezes. Lembrando que essas datas, elas sempre coincidem com as datas que a mãe vai levar a criança para fazer a vacina, tá? Então, a gente aproveita logo, né? Faz a puericultura e realiza a imunização dessa criança. Além de consultas no segundo ano de vida. Recomendam-se o quê? 2 consultas no mínimo quando a criança completar ali, né? Quando ela estiver no segundo ano de vida. Uma consulta aos 18 meses e outra até os 24 meses. E a partir do segundo ano de vida, consultas no mínimo anuais,
tá? Sempre próximas ao mês de aniversário da criança. A caderneta da criança, ela é uma aliada, né, tanto para os profissionais da saúde quanto para a criança e a família, né? Lá nós temos todas as informações referentes à criança com relação a data de nascimento, acompanhamento do crescimento e desenvolvimento e as vacinas. A cada consulta, a equipe de saúde deverá anotar os dados, né, de perímetro cefálico até o 2º ano de vida, peso e comprimento nos registros gráficos para acompanhar o canal de crescimento da criança e avaliar sempre o desenvolvimento nutricional dessa criança, né? E posteriormente mostrar para a família, para o cuidador, como está o estado nutricional da criança. A caderneta, ela precisa ser levada em todas as consultas e também quando se for na unidade básica de saúde, quando a equipe, né, da estratégia saúde da família, o enfermeiro, o técnico de enfermagem forem visitar, né, realizar a visita domiciliar, tiver uma criança na casa, sempre peça a caderneta a caderneta da criança, né? Porque olhando, a gente vai ter uma noção ali de como anda a situação vacinal dessa criança, né? De como anda ali o crescimento e desenvolvimento dessa criança. É uma criança que ela tá desnutrida, uma criança que está obesa. Tudo isso dá pra gente avaliar olhando a caderneta da criança. Ela vem assim, ó, peso para a idade de 0 a 2 anos, depois até 5 anos, tá? Bom, por hoje é só. Eu vou deixar uma atividade, né, com alguns casos clínicos para vocês resolverem relacionado à situação vacinal, né, da criança, até para vocês treinarem um aprazamento, tá bom?